a volta de Jesus e as correntes tribulacionistas. O que é isso, pastor? Título engraçado, diferente? Nós vamos estudar um pouco hoje sobre a volta de Jesus e as teorias que existem sobre o arrebatamento da igreja. Por isso eu vou mencionar algumas coisas aqui no início, coisas nas quais eu não creio que sejam assim. E a Bíblia também não dá respaldo para isto. Mas nós temos que mencionar as diversas teorias que existem, para nós podermos estudar este assunto profundamente nesta manhã. Existem algumas palavras na teologia, por exemplo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Essas palavras estão relacionadas com a vinda de Jesus. O amilenista é aquele que não crê no milênio literal. O pré-milenista é aquele que crê na volta de Jesus antes do milênio. O pós, ele crê após o milênio. São diversas expressões que existem no mundo teológico. Também existe a expressão pré-tribulacionista. Também a expressão mesotribulacionista. E também o pós-tribulacionista. A palavra tribulacionista está relacionada à tribulação, à provação agora no tempo final. Grande provação que virá sobre o mundo. O que prega a teoria pré-tribulacionista? Aqueles que são pré-tribulacionistas. Eles pregam que o arrebatamento da igreja vai ser secreto. Que o mundo não verá. As pessoas estarão andando de um lado para o outro, estarão dirigindo os seus veículos, o piloto de avião estará dirigindo o avião, pilotando, e de repente acontece o arrebatamento da igreja. Se a pessoa é fiel, ela é levada. O carro pode ficar desgovernado, o avião pode passar por um desgoverno grande e provocar catástrofes. Esse é um dos itens da teologia pré-tribulacionista. Também essa teoria não crê, por exemplo, que a 70ª semana de Daniel se cumpriu no passado, que vai se cumprir no futuro. Por isso eles precisam pegar a 70ª semana das 70 semanas e colocar no futuro, lá na frente. O que destrói praticamente a doutrina do santuário, da purificação do santuário às 2.300 tardes e manhãs. E por incrível que pareça, essa teoria é defendida pela maioria dos evangélicos, especialmente a ala pentecostal, neopentecostal. Essa é uma das teorias. Tem outras coisas que nós podemos mencionar. Então a igreja é arrebatada e fica 7 anos aqui de tribulação. E o anticristo vai reinar nesse período. Essa é uma teoria que existe. Tem mais itens, mas eu não tenho tempo aqui para mencionar nesta manhã. A outra teoria é a teoria do mesotribulacionismo, que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da última semana, que são 7 anos, é uma semana de anos. No meio da última semana, a igreja é arrebatada secretamente. E aí então continuam as dificuldades aqui nessa terra, o anticristo reina e luta contra todos, e aí tem pragas, tem uma série de coisas. Enquanto isso a igreja arrebatada está no céu. Essa é a teoria do mesotribulacionismo. E tem a teoria do pós-tribulacionismo, que prega que Jesus virá após a tribulação. Após a tribulação. Jesus vem depois das pragas, depois de todos os acontecimentos, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Mas dentro dessa teoria, a igreja volta e fica aqui na terra durante um milênio. Algumas pessoas pós-tribulacionistas defendem isto, um reino milenar aqui na terra. São teorias que existem.
E nós temos que estudar muito bem a Bíblia para nós conhecermos profundamente o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Alguns detalhes dessas teorias são interessantes. Eles utilizam alguns textos bíblicos. Mas o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Vamos ver hoje de manhã? Eu vou hoje de manhã encher vocês de textos bíblicos. Pode ser? Serão muitos textos. E como a volta de Jesus, de certa maneira, está relacionado também ao período milenar, nós vamos entrar um pouco também neste assunto no final, para nós podermos compreender plenamente. O que Jesus disse quando ele passou aqui por este mundo para nos salvar? Quando ele esteve aqui neste mundo, como Deus e como homem, para morrer por nós, para nos salvar. O que ele disse lá em João capítulo 14, versos 1 a 3? Eu peço que seja colocado. Olha aí o que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Quem disse isso? Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o céu, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós temos aqui neste texto uma declaração de Jesus que ele vem para nos levar, porque essa declaração ela é extensiva a todos nós e não somente aos discípulos, porque nós somos filhos de Deus. E Jesus estava conversando com seus discípulos que estavam aceitando o Evangelho, a salvação, que estavam aceitando o Messias. Agora, a volta de Jesus, a data da volta de Jesus, ela pode ser conhecida por nós? Ela é conhecida do ponto de vista bíblico? Sim ou não? A hora e o dia, nós conhecemos pela Bíblia Sagrada? O que diz o texto bíblico? Vejam que interessante. Olha o que diz o texto bíblico. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Queridos, Jesus estava falando aqui como homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é importante nós termos em mente. Jesus não é um homem aparente, foi só aparência, e depois deixou de existir a parte humana. Não, ele vai levar isto por toda a eternidade. Amém? Isso é importante nós temos em mente, porque nos primeiros séculos surgiu uma teoria, os docetistas, eles diziam que Jesus parecia, mas não era. Essa aparência aí, depois, aí se desfez, e hoje ele é só Deus. É uma teoria que surgiu nos primeiros séculos. Então Jesus é homem, Jesus é Deus. Como homem, ele estava dizendo que ninguém sabe, senão Deus. Mas Jesus é Deus. Então ele sabe o dia da sua vinda a este mundo. Eu quero continuar com os textos bíblicos. Em Mateus 24, ele fez um discurso bastante interessante. Neste discurso, nesta pregação que Jesus fez, ele abarcou diversas coisas. Ele falou da destruição de Jerusalém, falou da destruição do templo, ele falou da fuga que aconteceria, e ele falou da sua vinda. É uma mistura de coisas. E a teoria pré-tribulacionista acredita que Jesus estava conversando somente com Israel, que esses textos aqui são para Israel, literal.
mas na realidade não é. Jesus está falando aqui da sua vinda. Veja o que diz em Mateus, então, Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. Olha o que ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, Jesus disse que vai ser um evento maravilhoso. Os anjos virão, vai haver barulho, não vai ser secreto. Barulho, trombetas. Então o arrebatamento da igreja não pode ser secreto. Não será secreto. Aqui Jesus disse que os anjos ajuntarão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que decidiram servir a Deus. Deus os escolheu, mas eles escolheram a Deus. Isso é importante. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 1, verso 7. Queridos, todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem, eis que vem com as nuvens, verão e se lamentarão. Não pode ser secreto. Existem 3 palavras para a manifestação de Jesus. Tem a palavra epifaneia, que significa manifestação, surgimento, chegada. Tem a palavra apocalipse, que significa tirar o véu para que as pessoas possam ver. E tem a palavra parousia, que alguns falam parousia. E essa palavra significa a chegada. É como se um rei chegasse, é usada muito nesse sentido, um rei chegando e o povo recebendo o rei. Nenhuma das 3 palavras aplicadas a Jesus em relação à manifestação dele é de forma secreta, nenhuma delas. Por isso, o arrebatamento secreto não encontra base bíblica. A igreja não será arrebatada secretamente. O mundo verá Jesus voltando a esta terra. Agora lá em Atos capítulo 1, versos 9 a 11, veja o que Jesus falou. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Amém? Como Jesus subiu? De forma literal, visível, corpórea, corporalmente. A volta de Jesus será da mesma forma. Pessoas viram Jesus subir, e as pessoas verão Jesus voltar. Amém? Isso é muito importante, irmãos, porque é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, a volta de Jesus a este mundo. Veja o que disse Pedro, 2 Pedro 3, verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3:10. Queridos, não fala de silêncio aqui, fala de
Estrepitoso estrondo, barulho. Então, na realidade, Jesus virá a este mundo de uma forma literal, corpórea, visível, e o apóstolo Paulo, ele confirma isto. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele disse assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Que bonito! Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Depois nós, os vivos, seremos transformados, e juntos nós seremos arrebatados. Olha que interessante. Quantas ressurreições existirão? Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre isso. Olha que interessante aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, conforme nós lemos, este arrebatamento aqui, que fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não pode ser secreto. É um arrebatamento visível, literal, porque os mortos ressuscitarão e subirão junto com os remidos, com os que estiverem vivos, os demais remidos. Agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Eu disse para vocês que hoje nós leríamos muitos textos, porque nós temos que embasar bem a nossa mensagem hoje. Eis que vos digo um mistério, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, irmãos? Aqui existe a expressão num abrir e fechar de olhos. As pessoas que defendem o arrebatamento secreto, elas usam esse texto aqui, ó. Num abrir e fechar de olhos. Mas esse abrir e fechar de olhos tem a ver com a nossa transformação, que vai ser num abrir e fechar de olhos, a ressurreição e a transformação dos salvos. Mas a volta de Jesus não é num abrir e fechar de olhos. Então não dá para usar esse texto aqui para dizer que o arrebatamento é secreto. Não será secreto, isso é importante. Vai ser um arrebatamento visível, literal. E o que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para a volta de Jesus? Nós já verificamos que os justos que estiverem mortos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar. Os vivos justos que receberam a Jesus como Salvador pessoal, e por isso são justos pela justiça de Cristo, não pela deles, serão transformados e junto com os que ressuscitaram vão subir para o encontro no Senhor, com o Senhor nos ares. Vejam que interessante. Mas o que vai acontecer com os ímpios? Veja o próximo texto, Apocalipse 6, 15 a 17. O que vai acontecer com os reis da terra, os grandes? Olha só. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos que não se converteram, né? Os poderosos e todo escravo e todo livre
Se esconderam nas cavernas e penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? As pessoas vão correr, vão buscar a morte naquele dia, vão querer morrer. E Apocalipse 9:6, olha o que diz: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. 2 Tessalonicenses 2:8, olha o que diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Queridos, quando Jesus volta, os salvos sobem com ele para o céu, e os ímpios, todos espalhados em toda a face da terra, eles morrem pelo resplendor da glória de Jesus. E eles permanecem mortos. A Bíblia diz que eles não serão pranteados, não serão recolhidos e nem sepultados. Veja o que diz sobre a ressurreição. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Estou voltando um pouquinho, para retomar o pensamento. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também eles têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então agora nós temos uma explicação aqui. Lá em Atos 24, 15, diz que vai haver ressurreição de justos e de injustos. Nós vimos agora há pouco a ressurreição dos justos. Mas e a ressurreição dos injustos? Quando vai acontecer? Apocalipse 20, versos 5 e 6, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Apocalipse 20, versos 5 e 6. Então nós temos uma ressurreição na volta de Jesus, que marca o início do milênio, e nós temos outra ressurreição no final do milênio. Quem ressuscitou com Jesus foi para o céu e vai reinar 1000 anos. 1000 anos com Jesus. Isso é importante nós termos em mente. Aqueles que estiverem prontos quando Jesus voltar, eles vão dar uma declaração. Isaías 25, 9, o que diz? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém, irmãos? Será que nós vamos dizer isso quando Jesus voltar? Tem um outro grupo que vai correr. Se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele? Será que tem alguma coisa assim no coração que nos impediria de subirmos com Jesus? Quando a gente prega sobre a volta de Jesus, não é para a gente só conhecer a doutrina, é para a gente tomar uma decisão, para nós tomarmos uma decisão de estarmos com Ele na eternidade. É uma oportunidade para a gente ver se há alguma coisa em nosso coração que está nos separando de Deus,
Se há algum pecado, algum problema que nós não queremos deixar, para a gente poder estar nas mãos de Deus plenamente. Esse é o propósito, esse é o objetivo. E aqueles que estiverem prontos dirão: este é o Deus a quem nós estávamos esperando, Ele nos salvará. Para onde irão os salvos, então, na volta de Jesus? Apocalipse 26, nós já lemos, 20, verso 6, mas eu vou apresentá-lo novamente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que vai acontecer com quem tiver parte na primeira ressurreição? Sobre estes, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Olha que interessante. Você está salvo, você não vai participar da segunda morte, que é da qual não vai haver ressurreição, que é o lago de fogo, que a pessoa vai ser transformada em cinzas. E aí diz assim: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Mas como vai ser este reino milenar? Você vai adorar a Deus no milênio, lá no céu. Você vai adorar a Deus. Mas além de adorar a Deus, do que os salvos participarão no milênio? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? A igreja de Corinto estava enfrentando um problema. De vez em quando tinha alguma discussão entre irmãos. Em vez de eles resolverem entre eles, eles estavam buscando a justiça. Eu não sou contra. A justiça existe, está para ser usada. Mas irmãos de fé devem resolver as coisas entre eles. Se há uma divergência, se há uma contenda, resolver com oração, com amizade, com companheirismo. Um cede, o outro cede, um ajuda o outro a crescer e há reconciliação. Mas a igreja de Corinto estava buscando pessoas, alguns possivelmente talvez nem acreditassem no Deus deles. Imagine alguém que não acredita no Deus verdadeiro julgar aquele que acredita no Deus verdadeiro. Os cristãos não conseguiam resolver o problema. Aí ele disse assim: irmãos, nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, e vocês não estão conseguindo resolver os problemas de vocês. Foi isso que Paulo disse. Ele está dizendo aqui que os salvos participarão de um julgamento. E quando é esse julgamento? É no milênio. Isso é importante. Não é um julgamento para ver se a pessoa vai ser condenada ou se vai ser absolvida. Porque na volta de Jesus já estará tudo definido, quem está salvo e quem está perdido. Quando Jesus voltar, na volta de Jesus não dá para se arrepender mais. Porque ele já saiu do santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós. A intercessão terminou. A porta da graça se fechou. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto sendo injusto, e continue o justo sendo justo. E agora não tem mais jeito. Apocalipse 22, 11. Está falando desse momento, em que não vai haver possibilidade de um passar de um lado para o outro. Então, quando Jesus voltar, já estará definido quem vai se salvar e quem vai se perder. Então, o julgamento no céu, no milênio, é um juízo de reivindicação do caráter de Deus. Por que pessoas que nós pensávamos que iam se salvar não se salvaram? E nós não podemos estar nessa lista, irmãos. Nós temos que estar na lista dos salvos, hein? As pessoas não podem pensar assim: por que o pastor Paulo Estina não está aqui no céu?
Não, eu tenho que estar lá com a graça de Deus. Você também tem que estar lá. Isso é importante. O apóstolo Paulo diz que vai haver o julgamento. Agora, como ficará a terra durante o milênio? O que vai acontecer com a terra durante o milênio? Os salvos estão nos céus, os ímpios morreram. O que vai acontecer? Jeremias 4, 23 a 26. Olha o que diz o texto. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam. E todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 23 a 26. Essa profecia é uma profecia interessante. Uma parte dela se aplicava a Israel, mas uma parte se aplica ao futuro, à nossa terra, como ela vai ficar. Jeremias 25, 33. Olha o que diz. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia, estou voltando agora na vinda de Jesus. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. É o texto que nós mencionamos aquela hora, por isso nós vamos prosseguir. Quem permanecerá na terra durante o milênio apenas? Vamos ver. Apocalipse 20, versos 1 a 3. O que diz o texto? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha que interessante. Ele fica preso aqui no abismo. Sabe como era a terra no começo deste mundo? Era o tipo de um abismo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo, diz o texto. Por quê? Não estava nada organizado. A terra vai ficar um abismo, irmãos. Vai ficar desolada. E essa prisão de Satanás aqui, isso daqui é um simbolismo, que ele vai ficar restrito aqui nessa terra. Ele e os seus anjos. Mas no final do milênio, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Por que ele vai ser solto? Porque os ímpios vão ressuscitar depois do milênio. Aí ele vai ter a quem tentar. A tentação dele não é no sentido de mudar o status da pessoa que vai ressuscitar, dos ímpios, porque o status deles já está definido, eles são ímpios e são condenados. Mas o engano que ele vai prestar, possivelmente, ele vai dizer para os ímpios que ele foi quem os ressuscitou, para enganá-los para uma batalha. Isso é importante nós termos em mente, para uma batalha contra Deus e contra o seu povo, que vai estar aqui, a Nova Jerusalém vai descer. Veja o que diz Apocalipse 20, versos 5 a 7 agora, olha só. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bom, então nós temos a ressurreição no começo do milênio, e agora a ressurreição dos outros, dos ímpios, depois do milênio. Eu estou repetindo o texto aqui, porque tem que ficar bem claro para vocês. Está claro? Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição aconteceu quando Jesus voltou. A outra ressurreição depois do milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como Satanás será solto da sua prisão? Os ímpios ressuscitam. Qual é o trabalho de Satanás? Tentar as pessoas, destruir as pessoas. Então, como ele não tem ninguém para tentar, ele está preso. Está com as mãos amarradas. Não é isso que as pessoas dizem também quando não tem nada para fazer, às vezes? Estou com as mãos amarradas aqui. É uma expressão, irmãos, essa prisão aqui é uma prisão simbólica. Agora, com a ressurreição dos ímpios, ele tem o que fazer, ele vai enganá-los para a batalha. Vejam, Apocalipse 20, versos 7 e 8 agora. O que Satanás fará? Veja o que diz, Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Queridos, por que as nações estão nos 4 cantos da terra agora? Porque elas foram ressuscitadas. Cada uma na sua região. Aconteceu a ressurreição. E os ímpios são como a areia do mar agora. E o diabo vai sair para enganá-los, para a grande batalha. Por quê? Porque a Nova Jerusalém desceu sobre o Monte das Oliveiras, depois do milênio. Escutem bem. Depois do milênio, a Nova Jerusalém desce sobre o Monte das Oliveiras. O profeta diz que haverá um vale muito grande, o monte se fenderá ao meio e haverá um vale muito grande. A cidade santa desce, irmãos. Todos os remidos estão na cidade. E a Bíblia diz que o diabo e os seus seguidores, que são como a areia do mar, seus anjos e todos os ímpios de todos os tempos, ali haverá pessoas especialistas em estratégias de guerra, e juntos eles caminharão pela superfície da terra, vão cercar o arraial dos santos, a cidade amada, diz o Apocalipse, mas nesse momento desce fogo do céu e os consome. Apocalipse 20, verso 9. Uma palavra sobre o inferno. Tem pessoas que acreditam que vai haver o inferno de fogo queimando por toda a eternidade. Eu quero dizer a vocês que estão nos acompanhando que tudo é proporcional. Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, aparecem algumas expressões para sempre. Por exemplo, aparece a expressão olã, significa para sempre, no hebraico. Ela é sinônimo da palavra aionios, que também significa para sempre. Sinônimo, ela foi traduzida na Septuaginta por essa palavra olã. E lá, olã no Velho Testamento, era aplicado também ao escravo. Se o escravo quisesse servir o seu senhor, não quisesse ir embora livre, quando chegasse o tempo dele ser livre, ele teria a sua orelha furada, e ele serviria o seu senhor para sempre, diz o texto bíblico. Esse para sempre era quanto tempo? Era enquanto ele vivesse. No dia que o escravo morresse, deixaria de ser para sempre. O castigo dos ímpios, irmãos, será proporcional. Embora apareça lá no Novo Testamento a expressão para sempre. Jonas, por exemplo, na oração dele, quando ele foi engolido pelo peixe, ele disse assim: os ferrolhos da terra cerraram-se sobre mim para sempre. Mas quanto foi o para sempre de Jonas? 3 dias e 3 noites. Olha que interessante, são expressões da Bíblia. Mas quando a expressão para sempre está ligada a Deus, e a recompensa que Deus dá para os seus filhos,
Essa expressão, irmãos, é muito significativa. Por que eu estou explicando isso? Porque isso é importante. São coisas bíblicas. Imagine uma pessoa que não aceitou Jesus, que viveu aqui 20 anos, por exemplo, um jovem, vamos pegar um jovem. Ele não quis servir a Jesus. Ele não quis ir para o céu. Imagine agora pegar esse jovem de 20 anos, colocá-lo num lago de fogo, e ali ele vai ficar queimando bilhões, bilhões e bilhões de anos, sem parar. É justo? Não. Por 20 anos de vida, bilhões e bilhões de anos no fogo. Se nós tivermos um raciocínio lógico, nós não faríamos isso nem com o nosso filho. Nós que somos maus. Jesus disse, né? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dá lá o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nós que temos o coração mais duro, né? Nós não suportaríamos isso. Imaginem Deus, irmãos, que Deus é amor. Deus é justiça também, mas Deus é amor. E outra coisa, para uma pessoa ficar queimando durante toda a eternidade, ela tem que ter uma parte de Deus nela. Escutem bem isso. Só Deus tem imortalidade. Deus tem que dar imortalidade para ela. A imortalidade é vinda de Deus. Nós não somos imortais. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós somos mortais. Então, irmãos, o que vai acontecer no final? No final, quando todos os ímpios receberem a sua recompensa e cumprirem o tempo deles, aquilo que Deus designou para eles de sofrimento, tudo vai ser transformado em cinzas. Vai ser destruído, tudo. E o profeta Naum, capítulo 1, verso 9, diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Não haverá no universo um lugar onde o mal vai existir. Não haverá. Tudo será limpo. O mal deixará de existir para sempre, irmãos. E aqui na parte final agora, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 5 agora. Pode pular um texto aí. Mateus 5, verso 5. Olha o que diz, irmãos. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, aqui vai ser o lar dos remidos. Assim como a arca de Noé, escutem bem, assim como a arca de Noé foi preservada em meio às águas tumultuosas, Noé e sua família foram preservados. Assim também a cidade santa, escutem bem, e o povo de Deus que vai estar dentro dela, cidade santa e o povo de Deus, também serão preservados do fogo que vai queimar a terra e os ímpios. A terra vai ser restaurada, vai ser renovada. Isso vai acontecer depois do milênio. Depois do milênio. Isso é importante nós termos em mente. A Nova Jerusalém desce e a terra é restaurada. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino. E tem um texto assim que diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você gostaria de estar pronto quando Jesus voltar? Você vai esperar a última hora? Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que está no vale da decisão?
Está pensando se compensa ou se não compensa abandonar aquilo que o está separando de Deus? Será que eu estou falando para alguém que está com dificuldade? Se entrega ou não o seu coração a Jesus completamente? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, mas é uma paz verdadeira minha, não é uma paz falsa. Esta paz que Jesus quer trazer ao seu coração. Querido amigo, querida amiga, não pense que você vai se livrar das tribulações. As tribulações acontecerão. Apocalipse 3:10, há uma promessa de Deus, que Deus vai nos guardar na hora da tribulação. Mas não é no sentido de que vai tirar a gente daqui, deste mundo, para a gente não enfrentar lutas. Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nunca na história da igreja só houve flores. Sempre houve espinhos, perseguições, sangue de heróis derramado. E vocês acham que vai ser diferente no final da história desse mundo? Você que está me ouvindo, que é pré-tribulacionista, você acha que vai ser diferente de tudo que a igreja viveu até hoje, ao longo de quase 2000 anos de história? Sempre houve derramamento de sangue, e sempre haverá. Mas Deus, Ele não desampara os seus filhos. O apóstolo Paulo disse: eis que eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu vou morrer, mas combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. A recompensa é na vinda de Jesus. Não é quando você morre. Quando você morre, você entra no descanso de Deus. Você só vai ser chamado na ressurreição para desfrutar a eternidade. Eu quero ver algumas pessoas na eternidade. Algumas pessoas especiais que marcaram minha vida. Eu quero ver o meu pai, um grande amigo, me abraçava, me beijava, me pegava no colo, que está descansando, está dormindo no Senhor, guardando a ressurreição. Eu quero ver a minha mãe, que fazia uma comida tão gostosa para mim. Tenho saudade daquela época. E minha esposa cozinha muito bem também, graças a Deus. Mas eu tenho saudade da minha mãe. Eu tenho saudade de vê-la orando à noite. Às vezes eu levantava de madrugada e via ela ajoelhada orando pela família. Esse é um dos motivos que a família está na igreja. Uma mulher de oração. Eu quero ver alguns amigos que eu pastoreei, que descansam no Senhor. Vai ser um dia feliz. Será que tem alguma coisa nesse mundo que compensa a gente perder tudo isso que Deus está preparando para a gente? Será que tem alguma coisa melhor? Não, é ilusão. Não existe nada melhor do que a eternidade, do que estar com Jesus. Que Deus o abençoe nesta manhã. Que você faça a sua decisão. Nós vamos cantar um hino agora. Cante com o coração, com a alma.
Jesus em breve virá. É um dos hinos mais bonitos do nosso inário, que fala da volta de Jesus a este mundo. Enquanto você cantar, faça um plano com Deus, para você nunca desistir, para você vencer pela graça dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 440, Breve Jesus voltará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales, o som entoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa em trevas. A promessa é clara. Jesus voltará a este mundo para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, que são pessoas de todas as épocas, de todas as eras, pessoas que amaram ao Senhor e colocaram a sua vida nas tuas mãos. Aceita, Senhor, nesta hora o nosso coração como está, transformando-o de acordo com a tua vontade. Que quando Jesus voltar a este mundo, todos nós possamos subir com ele para a eternidade. Abençoe cada família aqui representada e nos ajude durante a jornada cristã, que possamos ser instrumentos em tuas mãos para ajudar a salvar pessoas para o teu reino. Aceita, Senhor, a nossa oração, não porque nós temos algum merecimento, mas em nome de Jesus, nosso querido e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém.